Só um exorcista podia ajudar-me. Fique comigo até o final e ouça com atenção esse testemunho, tirado do livro de Padre Gabriel Amorti, Novos Relatos de um Exorcista. Você precisa ouvir até o final esse testemunho. Então deixe o seu like, se inscreva nesse canal e compartilhe para um maior número de pessoas, porque o mal existe e trabalha sorrateiramente e sem pausa. Nós precisamos aprender a nos proteger em Deus, na graça, na Eucaristia, na confissão. E sim, precisamos da ajuda de padres exorcistas. Então, se você passa por alguma coisa parecida com essa, busque um padre exorcista, busque um sacerdote exorcista, queridos. Então, escute esse relato, por favor, até o final. Até o final. Deixa o like, comente, compartilhe, por favor, e escreva aqui embaixo: Jesus é o Senhor e eu renuncio todo mal. Escreva aqui embaixo: Jesus é o Senhor e eu renuncio todo mal. Antes de começar a ler, reze comigo. Eis a cruz de Cristo, fugi potências infernais, venceu o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Aleluia, aleluia. Queridos, testemunhos. Só um exorcista podia ajudar-me. Embora seja muito difícil para mim, escrevo a minha história, porque penso que poderá ser útil e me parece de acordo com o que lemos no Evangelho. Os distúrbios demoníacos começaram em 1974. Os médicos não sabiam explicar os meus males estranhos e psiquiatras encolhiam os ombros sem formular nenhum diagnóstico. Por exemplo, inesperadamente sentia-me sufocar e ficava com espasmos nervosos, como que provenientes de choque elétricos em todo o corpo. Por vezes, a violência dos fenômenos era tal que o meu marido chamava o médico de urgência no meio da noite. Ao mesmo tempo, comecei a abandonar a igreja. Dizia mal dela sempre que se falava de religião. Era uma coisa insólita em mim, que sempre tinha tido fé, era empenhado e até mesmo dirigente da ação católica. Pensava que se tratava de uma crise de crescimento, mas esta minha aversão à igreja durou mais de 10 anos. Antes ficava toda contente por estar diante do Santíssimo Sacramento em adoração, agora só desejava fugir. Tudo me parecia ridículo, palhaçadas dos padres, imbecilidades dos fiéis. O meu marido, católico praticante, sofria com este meu afastamento da religião, que coincidia também com o meu afastamento dele. Depois, a partir de 1978, comecei a frequentar grupos estranhos, em busca de experiências exóticas. E assim começou um período de autêntica autodestruição. Tornava-me cada vez mais doentia e sentia atração por pessoas que me podiam fazer mal. Sentia um prazer perverso em abandonar-me ao poder delas. Durante anos, encontrei toda a espécie de gurus, curadores e bruxos. Fisicamente estava cada vez pior. Era como se o meu corpo estivesse sendo apertado em um torno. Perdi o apetite, tinha problemas nos rins e nas articulações. Estava sempre cansada e sem energia. Somente me sentia viva durante os cursos psicológicos em que participava e que me provocavam emoções fortes. Tenho a certeza de que se, em vez de procurar os gurus, tivesse ouvido falar de exorcistas, teria saído muito antes daquele tormento. Mas, durante a minha longa e empenhada prática de religião, nunca ouvira falar dos exorcistas. Apaixonei-me pelos estudos da astrologia. Tinha chegado a interpretar os acontecimentos com os fundamentos dessa leitura e à luz da reencarnação. Em 1981, encontrei o ser mais abominável que eu já tinha conhecido. Era um psiquiatra louco. Só depois soube que estivera internado como psicótico. Tinha feito um pacto com Lúcifer de destruir o maior número de pessoas que pudesse. Só mais tarde vinha saber disso. Com um pretexto qualquer, convidou-me para o seu consultório e durante um ano fez o que quis do meu corpo e da minha alma, recorrendo à hipnose. Só se deixa hipnotizar quem quer.
mas o demônio inspirava-me a permitir ser torturada por aquele desequilibrado. Pensei que uma vez eu estava morrendo estrangulada, mas Nossa Senhora protegia-me. Ainda menina, os meus pais me consagraram a ela. Veja a importância de consagrar seus filhos à Virgem Maria. No batismo e sempre. Consagre seus filhos à Virgem Maria. Não sei como consegui sair daquele absurdo. Acabei no hospital, onde tentei o suicídio. Mas, passados 2 meses, estava melhor. Contudo, o demônio não me largava e fez com que me apaixonasse pela psicanálise, acabando por me afastar completamente da fé. Também frequentei uma escola para professores ligados à meditação e controle da mente, e passei a ensinar isso na minha religião. Tinha me tornado adepta de uma seita, praticava a meditação zen, estava como que largada e vivia infeliz. Alimentava um verdadeiro ódio pela igreja, mas, no fundo, só havia desespero. Não me importava com nada, nem com ninguém, nem sequer com meu marido e meus filhos. Foi então que comecei a fazer sessões evocando os mortos com alguns amigos. Às vezes tinha a impressão de que estava enlouquecendo, já não sabia se vivia na realidade ou se estava sonhando. Insatisfeita com a psicanálise, um amigo me levou até uma mulher, cujos poderes eram bastante enaltecidos. Era a grande sacerdotisa da IVA. A sigla significa Convite à Vida, uma seita. Apaixonei-me de tal maneira àquele lugar que até levei o meu marido, filhos, parentes e amigos. Parecia que estava hipnotizada. Aquela mulher dizia ser católica e afirmava que era Cristo reencarnado. Fez-me acreditar que tinha curado uma das minhas filhas que sofria de crises de epilepsia e ordenou que suspendesse todos os medicamentos. Algum dia depois, minha filha entrou em coma e foi salva por milagre. Lembro-me com terror daquelas sessões de cura, chamadas harmonizações. Se tivesse conhecido um exorcista, teria evitado estes sofrimentos, e também a minha filha, que depois das orações de um exorcista, nunca mais teve crise epilética. Em 1984, tive a alegria de ficar grávida do meu 5º filho, mas estava muito enfraquecida, pois acabara de atravessar outro período de doenças estranhas, enxaquecas e vertigens que desconcertavam os médicos. No 2º mês, tive um aborto espontâneo. Perdi muito sangue e foi necessária uma curetagem. Porém, o Senhor estava à minha espera e enviou-me a sua mãe para me confortar. Foi uma experiência extraordinária que me conduziu até Deus. Parecia que a Virgem estava comigo, me assistindo no meu quartinho de hospital. Censurava-me o meu passado e fazia o convite para eu segui-la. Está vendo que Nossa Senhora censura todo o mal. Nossa Senhora não quer que vivamos no mal. E eu, feliz, concordava com ela, porque me sentia cheia de paz e luz. O período seguinte foi muito duro. Por um lado, Nossa Senhora me ajudava a limpar o meu inconsciente repleto de porcaria. Por outro, o maligno ficava me tentando terrivelmente com dúvidas, incitando para que eu voltasse para o caminho dele. Também desta vez, se conhecesse um exorcista, teria sido muito ajudada. Fisicamente, eu sentia a presença do demônio à noite repetindo: "Hei de voltar-te e apanhar-te". Fui até alguns sacerdotes para ser ajudada, mas eles não entendiam absolutamente nada do meu estado e não tinham experiência alguma com relação a certos assaltos diabólicos. Desculpe-me, mas devo confessar que senti muito seu desconhecimento sobre o assunto. Infelizmente, há muitos padres que não estudam demonologia e não têm abertura para entender a vida espiritual e não ajudam. Às vezes têm medo, às vezes não querem se envolver, não acreditam. Há também um ceticismo em meio ao clero e é preciso que se diga, ela enfrentou isso, tá? Aqui, queridos, é estudo de demonologia. Eu estudei na faculdade e eu continuo estudando. A partir de 1988, enfrentei lutas ainda mais fortes. Havia decidido pelo Senhor. Então o demônio atirou-se contra meu marido e meus filhos, atingindo-os com males inexplicáveis. Em 13 meses,
14 internações de emergência. Mais grave ainda eram os assaltos morais, as tentativas para dividir a nossa família. Acordava no meio da noite mergulhada no desespero tão profundo que não conseguia rezar e todavia gostava de poder tê-lo feito. Mas este estado de angústia desaparecia com a mesma rapidez que chegava e de novo podia bendizer a Deus de todo o coração. Como eu tinha voltado a rezar, julgava que tinha me libertado do demônio, mas estava enganada. A sua ação tornou-se repetitiva. Para conseguir enfraquecer a minha resistência. Se participava de um retiro espiritual, era assaltada por dúvidas obsessivas acompanhadas de pensamentos de desespero. Se fazia uma peregrinação, voltava com a impressão de ter sido espancada até sangrar. Quanto mais orava e mais me esforçava por fazer o bem, mais o demônio me perseguia com pensamentos para que eu abandonasse a fé. Tinha dores em todo o corpo, insônias e perdas de memória. Outras vezes, pensava em deixar a família e ir para longe. Passei 2 anos pavorosos, incompreendida por todos, que teriam sido aliviados ou evitados caso eu tivesse recebido a ajuda de um exorcista. Compreendi isso depois, quando finalmente, como que por acaso, um acaso certamente predisposto pela Virgem Imaculada, encontrei o exorcista que me fez sair daquele longo túnel de dor e de escuridão. Desde que ele começou a rezar por mim, tudo mudou. As dores não terminaram, mas ganharam sentido porque passei a vivê-las na luz. O exorcismo me oferece serenidade e paz durante algumas horas. Quando a luta recomeça, oro com mais fervor e com pleno abandono à vontade de Deus. Consigo também compreender e amar mais os que me são queridos, que agora confiam plenamente em mim, sentindo-se compreendidos. A minha vida espiritual progride num desejo crescente de viver em união com Deus. Também as minhas cruzes, viver da luz da paixão de Cristo, já não me pesam. Ainda tenho as lutas, mas também tenho momentos de verdadeira paz e de verdadeira alegria. À medida que os exorcismos avançam, vejo uma melhoria contínua. Acabei. Gostaria de dizer sem nenhuma intenção polêmica, alguns membros da minha diocese proclamam continuamente que estão solidários com os pobres. Porventura, também não serão grandes pobres, grandes necessitados, aqueles que são atormentados pelo maligno? Há 18 anos que faço parte destes pobres, mas todos com quem falei, nunca nenhum deles compreendeu nada, absolutamente nada, desta minha pobreza e não me deram ajuda alguma. E contudo, Jesus disse, em meu nome expulsarei os demônios. Parece que é um encargo, um poder, um dever muito claro. Ponto. Gente, olha aquele testemunho. Aqui não tem o nome da pessoa porque o padre não coloca, tá? O nome da pessoa, Padre Gabriel. Para preservar a pessoa, mas olha que testemunho profundíssimo. De obsessão demoníaca, queridos. Que muitas vezes não sabemos interpretar e buscamos soluções em outros lugares que mais contaminam e mais prejudicam-nos. Muito cuidado, muito alerta. Vida de oração, confissão e eucaristia. O maior exorcismo é a confissão. Então se confesse, comungue, reze. E se o mal persistir, busque um padre exorcista. Aqui na Diocese de Garanhuns, com a ausência do Padre Júnior, o padre exorcista é o Padre Fábio, da paróquia de Paranatama. Então, queridos, busquem ajuda. Não brinquem com o mal. Busquem ajuda psicológica, psiquiatra, mas sobretudo um exorcista. Joelho no chão. Santa Teresa de Jesus diz: o demônio teme uma alma unida a Deus, como ao próprio Deus. Padre Gabriel à morte, novos relatos de um exorcista. Se você gostou, comente, compartilhe, dizendo que eu gostei. E diga, Jesus é o Senhor, eu renuncio todo o mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se inscreva nesse canal. Se você quer receber mais vídeos de relatos como esse testemunho, comente aqui embaixo. Eu quero.